O culto hoje, o culto da virada. Quantos que desejam uma virada, seja alguma área da sua vida? Diga glória a Deus. Você deseja? Eu sei que sempre há alguma área da nossa vida que nós estamos desejando uma certa mudança. Então, querido, nós vamos estar vendo dentro da palavra de Deus como Deus vê as coisas. Eu quero trazer aqui, iniciar essa mensagem, Isaías capítulo 43, versículo 19, que diz assim: o próprio Deus, usando a boca do profeta Isaías, direcionado ao povo de Deus, que diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Está fazendo uma pergunta também. Catou que teu irmão fala assim: meu irmão, não ande desapercebido, esteja ligado. Deus está falando aqui com o seu povo: olha, povo meu, eis que faço uma coisa nova, agora vai sair a luz, porventura não percebeis? Ou seja, vocês estão desapercebidos, vocês já não estão percebendo. Deus está chamando a atenção do seu povo. Ele continua dizendo: eis que porém um caminho do deserto e rios no ermo. Meu irmão, nosso Deus, Ele está dizendo que colocará, aleluia, um caminho no deserto. Quando a gente fala de deserto, nos remete no deserto que a gente vê pelos filmes, nos cinemas, né? O deserto do Saara, aonde que a pessoa está ali no meio do deserto, ela não sabe se vai para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, porque ela não tem um caminho. É exatamente isso que Deus está falando conosco. Olha, nesse tempo de dificuldade, nesse momento que você se encontra, talvez solitário, nesse deserto, eu vou colocar um caminho, eu vou apontar uma direção, eu vou te dar um norte. De que maneira você vai sair dessa situação? Ele continua dizendo: eu colocarei rios no ermo. Aleluia. Pastor, o que significa ermo? Lugar inabitado. É um lugar onde ninguém deve viver. Ele fala: eu vou colocar rio. Então Deus, Ele está falando que Ele vai suprir, independente do momento que você está vivendo, a situação que você está passando. Ele está dizendo para você: eis que farei coisa nova. Vocês estão apercebendo? A luz vai te iluminar nesse momento de treva, em lugar de um deserto, seja no ermo. Eu sou Deus que vou te dar um norte, uma direção. Eu vou colocar rios de águas vivas para que você tenha uma vida e vida com abundância. A sua expectativa está em Deus, querido. Querido, em nome de Jesus. E nesse momento, a humanidade, o mundo lá fora, todos estão, seja crente ou não crente, eles estão numa expectativa de mudança. Existe um escritor inglês chamado Charles Lamb. Ele escreveu uma coisa a respeito do primeiro dia do ano. Ele diz que o primeiro dia do ano, ou seja, o primeiro início de ano, o primeiro dia, ninguém trata esse dia com indiferença. É verdade, né? Você já parou para observar que é o dia do ano onde as pessoas, elas ficam mais numa expectativa? Nesse momento as pessoas param para fazer uma reflexão, né? Os otimistas, eles ficam nesse momento do dia 31 para o dia 1º. Os otimistas, eles ficam pensando: eu estou doido para virar o ano, eu estou na expectativa das coisas novas. Ele está esperançoso. Mas também os pessimistas, eles ficam esperando da meia-noite para dizer assim: tomara que passe esse ano logo, eu não aguento mais. Graças a Deus esse ano acabou, passou. Então, querido, seja o otimista ou pessimista, todos têm no início do ano uma expectativa de mudança. Algumas pessoas colocam a sua fé em muitas coisas. Você vê nesse final de ano, seja na televisão, né? Essas programações que você vê artista, os famosos, em Copacabana, no meio dos fogos, as pessoas, elas colocam o seu credo, às vezes na cor da roupa. Não, hoje eu vou botar amarelo, porque o amarelo, eu recebi até um vídeo que estava falando sobre isso, porque o amarelo vai chamar riqueza.
vai chamar muito ouro, amarelo, ouro amarelo. Logo, chamarei riqueza para a minha vida. Algumas pessoas, não vou querer ouro não. Meu propósito esse ano é o amor. Eis que me vestirei de vermelho, Lady Red. Vou botar um vermelho, vai ser o ano da paixão. Essa paixão louca, desenteada. Eu vou encontrar o meu varão, pastor. Eu já não aguento mais. Nada contra que vem de vermelho, amarelo e branco na memória. Peguei você hoje, hein? Mas tem pessoas, irmão, já tem irmão olhando assim, procurando, quer que está de vermelho, não. Mas olha para mim, em nome de Jesus, ainda bem que eu não vi dessa forma. Mas olha só, e tem outros que às vezes ficam pensando o quê? Não, esse ano eu quero paz. Eu vou botar um branco, uma cueca branca. Mas irmão, eu vou botar uma calcinha branca, eu quero paz. Meu irmão, você vê uma doideira que acontece nesse final de ano, as pessoas colocam a fé na cor da roupa. Outros colocam, meu irmão, que são mais místicos, né? Usam amuletos. Eu vou separar alguns caroços de uva, eu vou separar alguns caroços de romã, né? Eu vou comer um prato de lentilha, porque isso aí vai gerar uma provisão na minha vida esse ano. Outros buscam um tarô, um jogo de búzios. Outros vão para a praia, ao invés de um dia, vão dar 3 pulos em 3 ondas, porque aquilo vai fazer a diferença na minha vida. Meu irmão, você vê o povo numa total ignorância. Não ri não, que um dia você foi assim. A gente começa a colocar a fé, o credo, em coisas que na verdade não vão mudar a sua vida. Me desculpe se você realmente estava acreditando nisso. Eu desconstruo isso de você. Mas você vai construir uma verdade em Deus nesse momento. Nós vamos falar de situações aqui. Se você quer mudança, não vai ser o calendário que vai alterar o percurso da sua vida. O que vai mudar a sua vida é aonde você tem depositado a sua fé, o seu credo, de que maneira, e o seu posicionamento. Porque se eu quero coisas novas, eu preciso ter atitudes novas. Não adianta entrar ano e passar ano, as minhas atitudes, o meu posicionamento não mudam, e eu fico numa expectativa que as coisas vão mudar. Meu querido, não vão. E isso vai gerar no seu coração uma certa frustração. Em passar ano e entrar ano, e as coisas, nada acontece, tudo é a mesma coisa. Talvez muitos aqui que fizeram isso, olha para o ano passado e vê hoje. Querido, o que vai mudar a sua vida é a sua fé em Deus. E a direção que Ele te dá para a sua vida. Porque a Bíblia me diz, lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, se, condição, quiserdes, e essa palavra quiser no original hebraico significa obediência, aleluia, não significa somente ouvir, mas ouvir em obedecer. Se quiseres ouvir-des, comereis o melhor dessa terra. Uma coisa você pode ter certeza e convicção: Deus tem o melhor para os seus filhos. E não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Você, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Porque Deus, Ele tem sonhos. E os sonhos de Deus nenhum homem pode frustrar. Nenhuma bênção de Deus sobre a sua vida, nenhum homem pode revogar. Eu preciso saber qual é a vontade dele para mim. Por isso que em Romanos, como falamos aqui ontem, 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo. O mundo está no tempo da ignorância, na contramão. Não conhece Deus, não sabe o que Deus tem para a vida dele, nem o seu propósito de vida. Ele fala: não vos conformeis, não entre na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Paulo fala: renova a sua mente, para que experimenteis aquilo que é bom, agradável e perfeito. Não tem como experimentar da parte de Deus aquilo que é bom, agradável e perfeito, se eu antes não renovar na minha mente. Querido, entenda a mesma coisa. Nenhum ser humano está acima dos seus pensamentos. Se eu quero mudança lá de fora, primeiro tem que mudar aqui dentro. Não adianta eu continuar vivendo da mesma maneira, o mesmo comportamento, a mesma atitude,
no curso desse mundo, deixando a vida me levar, se você não mudar a sua mentalidade. Primeiro muda a mentalidade, para depois mudar a atitude, comportamento, hábito e ações. Eu preciso trabalhar a minha mente. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. No livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, comentei nesse versículo aqui ontem. O Senhor, ele diz o seguinte: não erreis, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então eu tenho que fazer um inventário da minha vida de 2018, colocar na balança e ver aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero errar. O próprio Deus, ele nos adverte, ele chama a nossa atenção, porque é possível cada um de nós errar, se escolher a semente errada. Ele fala: não erreis, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele fala de Deus, ninguém zombe, ninguém se escarnece de Deus. Ou seja, o meu destino tem a ver com as minhas escolhas. A minha vida lá na frente, o meu futuro, ele vai ser escravizado dependendo da semente que eu escolher de alguma maneira. Se você quer realmente um destino melhor, se você quer um futuro com excelência, você precisa fazer a escolha certa. Nós somos frutos das nossas escolhas. Você escolhe a profissão, você escolhe com quem você anda, você escolhe nesse ano quem serão as suas influências, você escolherá quem é a pessoa que vai se relacionar com você. Quem vai escolher isso é você. Você escolhe quem anda com você, você escolhe o lugar que você vai frequentar, você escolhe quem está em primeiro lugar na sua lista de prioridade, você escolhe aquilo que você vai depositar a sua fé. Em quem? A escolha é sua, e essa escolha vai promover um resultado positivo ou negativo. Que viemos a escolher a semente certa, a palavra de Deus na nossa vida. Aleluia. Pastor, por que é importante eu escolher a semente certa? Fala para o seu irmão: para você, irmão, não viver em círculo. O que é viver em círculo? É você rodar, rodar, rodar e não chegar em lugar nenhum. Pessoas que andam em círculo, ela não tem norte. Pessoas que andam em círculo, ela não tem rumo, ela não tem direção. Ela roda, 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 ela não sai do lugar. Entra ano, sai ano, e as coisas não mudam, continua a mesma coisa. Pastor, isso tem base bíblica? Quando você olha para o livro de Deuteronômio, você vai ver o próprio Deus exortando o seu povo, porque estava rodeando a bênção. A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 2, perdi errado, do versículo 2 ao 3, olha que Deus fala ao povo. Então o Senhor me falou. Fala para o teu irmão: Deus está falando contigo, meu irmão. Fala assim comigo agora, você comigo junto, vamos falar com Deus. Deus está me falando. Receba isso que ele está falando, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Querido, Deus está falando para o seu povo: vocês estão rodeando muito esse lugar. Vocês querem ter sucesso, vocês querem ter êxito nessa jornada, vocês têm que virar para o outro lado. O que Deus está falando? Se vocês querem chegar a um determinado lugar, você tem que mudar de atitude e posicionamento. Se você está insistindo numa situação, está dando tudo errado, se você está vendo que Deus não está nesse negócio, meu querido, Deus está falando: vira, toma posição. Metanoia significa arrependimento, mudar de direção, de atitude, é girar, é dar um giro na vida. Você está no caminho errado, está insistindo, a porta fechada, Deus talvez está sinalizando para você: eu não tenho isso para você. O que você tem que fazer? Você tem que dar um giro na sua vida para a glória de Deus. Vira! Você está rodeando a bênção, você está rodeando a promessa. É necessário mudar de posicionamento, assim diz o Senhor. Eu preciso mudar. Queridos, entenda bem. Muitas pessoas estão vivendo em círculo, muitas pessoas estão rodeando a promessa de Deus, exatamente por causa de desobediência a Deus. Deus fala A, eu quero fazer B.
Muitas pessoas estão insistindo em situação, rodando em círculo, exatamente pela sua incredulidade, ou talvez para duvidar que Deus tem o melhor para ele. Guarda isso. Aonde a gente vê isso? Quando você olha para Israel, Deus ele tem um plano para o povo bem claro, não havia dúvida, mas sim clareza. Ele falou ali a Moisés e falou ao povo: olha, eu vou tirar vocês da escravidão do Egito. O povo estava 400 anos sendo escravizado por Faraó no Egito. O clamor daquele povo subiu a Deus. Deus elaborou um plano de salvação, levantando um líder chamado Moisés. Deus manda Moisés na presença de Faraó, pede para soltar, pela autoridade que tinha recebido do próprio Deus, e você vê aquela luta. O povo ali agora ele é liberto, ele começa a caminhar no deserto até chegar numa terra que mana leite e mel. Deus falou: eu vou tirar você da escravidão e vou colocar vocês numa terra prometida, numa terra larga, espaçosa. Meu irmão, Deus tem o melhor para o seu povo, aleluia. Nessa terra prometida havia poços, havia árvore frutífera, é uma terra onde você planta, tudo que você planta, o solo é bom, é fértil, vai dar, vai produzir. Tinha mananciais de Deus, era o melhor para o seu povo. Mas o povo, ao receber a promessa no meio da sua jornada, no meio da caminhada no deserto, o povo começa a relutar contra o próprio Deus, endurece seu coração. Deus dava uma ordem e o povo se rebelava, o povo desobedecia, queria fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, enquanto Deus tinha manancial para o povo. Devido à desobediência, devido à rebeldia, alguns estudiosos me dizem que o povo do Egito até a terra da promessa levaram somente 15 dias para chegar. 15 dias. O povo, devido à desobediência, rodearam a promessa no período de 40 anos. A Bíblia fala que grande parte do povo pereceu. Aí você me pergunta: mas pastor, Deus não prometeu, e por que não cumpriu? Porque Deus tem princípio. A vontade de Deus era que todos viessem herdar. Mas por que grande parte pereceram no deserto? Porque não deram credibilidade à voz de Deus, porque rejeitaram aquilo que Deus tinha de melhor. Sabe aquela pessoa que não espera, é precipitada? Meu irmão, nós estamos vendo o tempo da globalização e as pessoas não querem perder tempo para nada. Estava conversando com meu filho na praia sobre isso. Ele estava trocando ela dentro da água, né? Batendo papo, até mesmo pegando onda, a gente conversando. E ele conversando comigo, falou: pai, as coisas estão, o povo está muito imediatista. E é verdade, sabe por quê, irmão? Hoje em dia, você entra na internet, tudo que você quer rapidinho. Ele está falando: antigamente, no meu tempo, até para escrever, né? Mas no meu tempo, pai, tinha um horário do desenho, eu tinha que marcar a hora. Eu vinha do colégio, assistia o desenho, e ele viu o desenho ali, ele sabia que tinha que esperar a hora certa, o dia certo. Hoje em dia, não. Você quer ver um desenho? Eu vou no YouTube. Pá, botei um desenho, eu quero ver tudo. Eu quero ver a Frozen. Tá, eu quero ver o Bob Esponja. Pá, tu vê. Eu quero ver agora uma pregação. Pá, bom. Eu quero comer rapidinho, vou no fast food. Aí vai no McDonald's, meu irmão. O imediatismo. As pessoas não querem esperar. As pessoas andam apressado, o mundo está empurrando cada vez mais. Meu irmão, cuidado com a pressa, porque lá na frente pode ter um precipício. Aleluia. Muitos, por causa da ansiedade, estão atropelando a promessa de Deus, dizendo: Deus, está demorando muito, eu vou dar aqui um jeitinho, talvez eu estou ocupado lá com missões na Etiópia, na Índia, pode deixar que eu arrumo a casa. E pessoas acabam se precipitando. E isso o que gera dentro de nós, meu irmão? Nós estamos vendo uma geração que existe muitos adolescentes mimado. Sabe por quê? Que é tudo para ontem. Só que Deus não trabalha assim. Eclesiastes me diz que em todo o propósito de Deus existe o tempo e a maneira de Deus. Você decide, meu irmão, onde você quer chegar. Onde preguei ontem aqui, que existe porta, caminho e destino. Você será um fruto das suas escolhas. Porque para disputar a terra da promessa, eu vou precisar de paciência.
Eu passei pelo deserto, às vezes é um deserto emocional, às vezes é um deserto financeiro, porque entre o Egito e a terra da promessa existe um deserto no meio. Às vezes é um deserto emocional, financeiro, algum problema familiar. Mas o Senhor, Ele fala que mesmo no deserto Ele te aponta o caminho, que mesmo no ermo haverá um rio para você. Você fica apercebido, porque sairá a tua luz. Assim diz o Senhor: eis que faço coisa nova para você. Mas você precisa crer, porque tem pessoas que falam que crê, mas não crê muito. É dominado pela ansiedade, é dominado pela incredulidade, pela dúvida. O tempo está passando, eu tenho que ver a coisa acontecer, e a gente acaba se perdendo. Imagine uma terra onde tem mananciais, o melhor. Deus não tem o ruim para você, querido. Deus não tem o bom para você. Peraí, pastor, que heresia? Não. Deus, Ele tem o melhor. Aleluia. Quando estou pegando, diga glória a Deus. Quando você olha, fala assim: Deus tem para mim. Fala com fé, meu irmão. Deus tem para mim, autoridade, o melhor dessa terra. Eu quero comer o melhor. Se Deus é melhor, eu vou querer o melhor. Não quero bom, não quero ruim. Tá bom, pastor, para tu. Se Ele tem o melhor, eu quero o melhor. Pastor, você é metido? Não sou metido, não. Ele tem o melhor, eu quero o melhor. Se você não quer, dá para mim. Fica o meu, fica o seu. Aleluia. Quando você olha para Jeremias, capítulo 2, versículo 13, você vai ver aqui o próprio Deus falando por intermédio de Jeremias, o profeta. Porque meu povo fez duas maldades. Fala assim: duas maldades. Na versão NVI, se não me engano, está dizendo: cometeu 2 crimes. Qual foram as 2 maldades que o povo cometeu? Deus, Ele fala: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ele fala que Ele é o manancial. Ele diz: e cavaram cisternas. E cisternas o quê? Rotas. Sabe o que é cisterna rota? Sabe aquelas cisternas que tem rachadura, fenda? Você tenta reter água e ela se esvai. Ela não consegue reter as águas. Deus está falando: olha só, vocês deixaram o manancial. Eu tenho o melhor para vocês. Para vocês cavarem cisternas rotas. Escute: cavar cisterna dá trabalho ou não dá? Você já cavou algum? Já brincou na praia de fazer buraquinho? Imagine cavar poço. Cavamos poço lá no sítio. Tem poço que é de 12 metros, tem lugares que é de 30 metros, tem que ter máquina para perfurar. Cavar poço não é fácil. Cavar poço, escute, cansa. Cavar poço gasta energia. Cavar poço às vezes gasta recursos. Deus está falando: olha, vocês preferiram deixar o manancial, de águas vivas, para cavar cisternas rotas. Queridos, tem muita gente cavando coisas na sua vida em projetos falidos, em projetos fracassados, coisa que não tem vida, mas que cheira a morte, coisas que não têm futuro algum, coisas que não vão ter peso para a sua vida. Só que o nosso tempo, você entenda que aquilo que a gente tem de grande presente que Deus nos deu é o tempo. Então valorize, porque o tempo de ontem não volta mais. Valorize o tempo de hoje. Não invista a sua vida em coisas que não vale a pena, relacionamentos que não vão te edificar, pessoas que não vão te construir, negócios que vão lançar por terra. Pastor, mas como eu vou saber disso? Quando você anda com Jesus, você sabe fazer diferença. Ele fala: eu sou manancial, eu tenho o melhor para você. Mas muitos preferem suar camisa, gastar energia, coisas que não terão fruto, coisas que vão se esvair, coisas que vão se perder. Mas eu tenho águas vivas para você. Então não adianta pular ondinha, não adianta vestir vermelhinho,
Não adianta botar o ouro, a cor do vestido, se você não tiver um posicionamento, meu irmão. Como você está entendendo? Você já parou para pensar? Não é para você ficar se condenando, não é isso que Deus quer. Às vezes a gente precisa de um senso de autocrítica para a gente construir o melhor na frente. Olhar para o passado, vem cá, quantas coisas eu fiz que não valeu a pena? Você já parou para pensar que teve situações na sua vida que você perdeu tanto tempo, e esse tempo você não consegue tê-lo de volta? O tempo não se congela, não se estica, não existe poupança de tempo. Hoje eu vivo hoje, amanhã eu vivo um novo tempo de Deus. Aleluia! Quantos estão ligados? Diga glória a Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, Deus ele tem uma direção para você. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo ele fala algo tremendo. Por isso que nós temos que olhar a palavra e estudá-la, porque existe uma grande riqueza para nós que diz assim: eu, irmãos, fala assim, que ando em círculo, além de não chegar em lugar nenhum, não cresce. Pessoas que andam em círculo não amadurecem, porque só vive o erro. Meu irmão, errar é uma coisa, você viver no erro é outra. Eu falei aqui ontem, existe a diferença do inteligente e do sábio. O inteligente, ele errou, ele não faz mais. E o sábio, ele não precisa nem errar. Ele olha o inteligente, cometeu erro, ele olhou, eu não faço isso, eu não quero pagar o preço que ele pagou. Você está entendendo? Paulo, ele fala sobre isso. Paulo ele escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 13, ele diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar com as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está falando: olha, eu vim aqui trazer um alimento para você, meu irmão, que é te botar lá para cima, mas eu não posso nem te dar esse alimento, porque você ainda é menino. Vocês estão vivendo na carne, vocês não estão sendo direcionados pelo Espírito, vocês precisam crescer, meu irmão. Paulo aqui não estava combatendo uma etapa da nossa caminhada espiritual que é normal, que é o momento que você é menino. Não tem problema de uma fase da nossa caminhada ser menino. É um tempo, é um processo. O problema é eu permanecer como menino a vida inteira. Quantos estão comigo? Imagine seu filho, que você cuidou 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Ele cresce 40 anos, ele tem a mesma conduta como um bebê. Isso é uma anomalia, isso não é normal. Paulo está falando: olha, eu quero alimentar vocês com um alimento mais sólido, mas vocês aí ainda são meninos. Às vezes a gente vem para a igreja com palavra, revelação, escola, meu irmão, seminário, meu irmão, alimento, meu irmão, para botar o cara lá em cima, um nível maior, para que ele possa ser um desbravador, viver como um vitorioso. Mas pega tudo aquilo e não faz valer. Continua vivendo na carnalidade. Aleluia. E não é assim que você vai ter êxito nem sucesso na sua jornada espiritual. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Não é sobre a sua influência humana, não é sobre a influência da sua carnalidade, não é sobre a influência das suas emoções. O maduro, ele é influenciado por Deus. O crente menino, ele é influenciado por emoções. Nem tudo aquilo que você sente é o melhor para você. Nem tudo aquilo que você sente é uma verdade. Aquilo que Deus pensa sobre você, aquilo que Deus sabe sobre você, e aquilo que Deus sonhou para você, isso é a verdade de Deus para a sua vida. Aleluia. Hebreus capítulo 5, 12, o autor de Hebreus, não creio que foi Paulo, mas é anônimo, o autor de Hebreus diz: porque devendo já ser mestre, ele fala,
Você já era para ser mestre pelo tempo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Querido, existe coisa em nossa vida que já era para estar resolvida. Coisas que você já sabe como um cristão, que já era para ter sido colocado em prática. Como amar o teu próximo, como perdoar o teu irmão. Como você andar na presença de Deus, ser fiel ao Senhor. Como você congregar numa igreja local. Eu não posso viver a vida inteira da mesma maneira, porque o nosso Deus é Deus de crescimento, de coisas novas. Deus, ele respeita a sua fase de menino, mas Paulo fala, olha, quando eu era menino, eu falava com o menino, mas agora eu deixei as coisas de menino, porque agora cresci. Paulo está dizendo, eu não posso, olha, você, a informação, conhecimento, então o problema não era o conhecimento, mas sim a meninice e a carnalidade. Porque olha, o conhecimento que vocês têm já era para você ser mestre. Mas olha, eu queria, desejava aqui trazer um alimento mais forte para vocês, mas eu não posso, ter que voltar para os rudimentos da palavra e começar tudo de novo. Como é que eu quero ter uma vida vitoriosa, irmão, se eu não honro Deus? Como é que eu quero ter uma vida com excelência se eu não coloco Ele em primeiro lugar minha vida, mas é o meu eu que está mandando? Quem manda minha vida sou eu, quem é dono do meu tempo sou eu. Não, porque eu tenho que dar meu jeito. Às vezes eu converso com algumas pessoas, meu irmão, cadê você? Pô, pastor, eu estou passando um problema, não estou dentro do escudo. Queria vir cá. É nesse momento que você tem que buscar mais a Deus. Você acha que você vai resolver a sua vida no seu braço de carne? Você acha que tudo depende de você? Jesus, ele diz, olha em João 15, sem mim nada podereis fazer. É você colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando você busca, você vai ter discernimento como agir. Você saberá o que fazer quando você não sabe o que fazer. Você vai ter a luz e a direção para onde ir quando você não sabe para onde ir. Sabe por quê? O Espírito Santo é teu ajudador. Ele é teu conselheiro. Ele tem um papel importante. E o conselheiro é aquele que te dá conselho. Como é que longe, distante de Deus, você quer ter sucesso? A distanciamento do homem de Deus só levou crise ao homem. Adão, quando se distanciou de Deus, deixou de ser mais semelhança. Se perdeu. Não existe sucesso longe de Deus, meu irmão. Maldito do homem que confia no próprio homem. Mas bem-aventurado que coloca a sua confiança no Senhor. Jeremias 17. Aleluia! Então ele fala aqui, ó teu irmão, a falta de mudança impede o nosso crescimento. Pastor, nesse 2018 era um meninão, mas você vai crescer em 2019 em nome de Jesus. Pastor, nesse ano 2018 era uma meninona. Vamos acabar com esse tempo de infantilidade e você vai crescer para a glória de Deus em nome de Jesus. É uma atitude, irmão. Eu não posso ficar repetindo, patinando no mesmo lugar a vida inteira. Não fira a rocha. Moisés, por ferir a rocha, deixou de desfrutar a promessa de Deus. Deus deu uma direção para Moisés, ele fez ao contrário. Foi um grande homem de Deus, um grande líder. Mas por causa desse erro, desse pecado, ele deixou de desfrutar a promessa de Deus. Pastor, mas eu confio muito em mim. Não é bem assim, meu irmão. Cuidado com esse tipo de fé. Quando você olha para Pedro, ele passa a noite toda tentando pescar. E Pedro é um homem que tinha habilidade porque era pescador. Ele era um profissional em pesca. E a noite toda ele estava pescando, tentando pescar na verdade, porque nada pescou. Foi um fracasso. Ele estava confiando na sua habilidade humana como profissional da pesca. Mas quando Jesus entra na cena, no texto, ele fala: Pedro, pega a tua rede e lança à tua direita. Pedro, talvez ele deve ter pensado, e talvez ele pensou: poxa, espera aí, Jesus é carpinteiro, eu sou pescador. Quem entende mais sou eu.
Mas ele pensou bem, não, peraí, mas quem está falando é o Filho de Deus. Ele pegou a rede e lançou à direita, e ali ele teve um grande êxito, uma pesca maravilhosa. Sabe por quê? Ele mudou de posicionamento, ele parou de insistir, ele parou de dar murro em ponto de faca, mas ele buscou a direção, e sobre a palavra de Deus ele venceu. E sobre a palavra de Deus você terá pescas maravilhosas no ano 2019. A sua casa será alcançada, você vai ter um êxito na sua vida profissional, familiar, financeira. As coisas vão mudar, porque agora você decidiu ter um novo posicionamento. Eu lançarei a minha rede sobre a tua palavra, Senhor. Aleluia! Sobre a tua palavra. Gálatas capítulo 4, versículo 1. O mesmo Paulo ele fala: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, menino, em alguma versão, em nada difere de um escravo. Paulo está dizendo: olha, enquanto o herdeiro, meu irmão, quantos aqui são herdeiros da promessa de Deus? De glória a Deus. Deus está falando conosco, mas Deus ele está nos advertindo, dizendo: olha, enquanto o herdeiro, eu e você somos herdeiros, mas enquanto eu viver como um menino, nada difere de um escravo, uma pessoa que está lá fora escravizada. Ele está falando de maturidade espiritual. A gente quer muita coisa, parte de Deus, a gente quer viver as promessas de Deus, mas se a gente não crescer para saber administrar a promessa, como é que você quer viver o melhor de Deus? Eu preciso crescer, porque a Bíblia me fala: enquanto o herdeiro é menino, nada se difere do escravo. Enquanto eu estiver nessa condição de meninice, eu continuo sendo escravo, como muitos são escravos lá fora, das minhas paixões, dos meus achismos, da minha carnalidade, do meu próprio pecado. Pecado significa errar o alvo. Deus tem uma direção e um projeto de vida para você. Eu preciso buscar a Deus. Me revela, Deus, o que o Senhor tem de melhor para mim. Enquanto você está fazendo as coisas na frente de Deus, Deus está com as suas mãos cruzadas, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Falei aqui ontem, Deus advertiu Adão o seguinte: Adão, você pode desfrutar de tudo, mas dessa árvore aqui, essa única árvore, você não toca nem coma, porque o dia que tocar e comer, você vai comer. Foi uma advertência? Foi ou não foi? Agora fala: Adão não comeu do fruto? Você vê Deus entrando em ação, dando um tapa na mão de Adão, ou de Eva? Deus respeita o nosso livre-arbítrio, querido. Ele nos adverte em todo o tempo. Em todo o tempo a Bíblia está recheada de posicionamento de escolha. É céus e terra, é luz e treva, é bênção e maldição, é vida e morte, é porta larga, porta estreita, é caminho espaçoso, caminho apertado, é bodes de ovelhas, peixe bom, peixe ruim. Você vai decidir aonde você quer chegar. Deus ele tem a direção, Deus ele tem o norte, Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, 11 diz: ora, tudo isso lhe sobreveio. Olha o que Paulo fala: tudo isso, igreja, ele está falando como igreja, sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Paulo está falando: olha, todas as escrituras, querido, todas as histórias bíblicas que aconteceu, por que está registrado? Porque isso ficou guardado até os dias atuais para a nossa geração. Isso tem um propósito. Ele fala: tudo ficou registrado para aviso nosso. Por quê? Para nos proteger, para a gente não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas que muitos homens lá atrás na história cometeram. Muitos desses deixaram de desfrutar do melhor de Deus. Então ele fala: olha, ficou registrado como Israel, aquilo que aconteceu, ficou tudo guardado para aviso nosso. Deus tem promessa em nossa vida, mas se nós nos comportarmos
como o povo se comportou, você pode deixar de desfrutar da promessa. Então, querido, fala para o seu irmão, deixa Deus ser Deus, irmão. Não aborte o projeto de Deus na sua vida. Aleluia. Hebreus 4:11. Procuremos, olha que palavra. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Fala para o teu irmão, Deus, Ele tem descanso e repouso para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduzirá às águas tranquilas. Aleluia. O bom pastor que se pesa leva as suas ovelhas para um lugar tranquilo, verdes pastos. Ele fala, olha, procuremos entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Fala assim, quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus, amém, querido? Você está entendendo? Então olhe para a palavra me mostra algumas verdades, homens que desfrutaram, homens que venceram, reis, homens que viveram as promessas de Deus, outros ali naufragaram na fé. Isso tudo foi guardado para aviso nosso, para que você possa tomar a direção certa na sua vida e viver o melhor de Deus. Deus, como digo aqui nesse altar, Ele não criou o homem para o fracasso. O homem é criado como imagem e semelhança de Deus. Deus criou você para dar certo. Mas da mesma forma eu preciso olhar para o manual de instrução, que é a palavra do meu Criador que me criou, para que através desse posicionamento, daquilo que Ele estabeleceu para a minha vida, eu possa desfrutar o melhor dele em minha vida. Aleluia! Porque Deus é Deus de princípio. Aleluia! Hebreus 4:11 está aí. A grande pergunta é, pastor, o que faz uma pessoa andar em círculo? Desobediência, como disse, incredulidade, a dúvida em que Deus está preparando melhor, a precipitação, a ansiedade. Aleluia! Isso tudo me faz andar em círculo. Eu não sabia. Hebreus 10:38. O justo viverá pela, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Querido, essa palavra, o justo viverá pela fé, é tão importante que Deus fala por 4 vezes nas Escrituras Sagradas. Você vai ver essa expressão no livro de Gálatas, no livro de Romanos, no livro de Hebreus, né? No livro de Abacuque. Isso, Abacuque. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Deus, Ele tem uma direção de que maneira, como filho de Deus, como nova criatura em Cristo, devemos andar. Não existe outra maneira, é pela fé. Querido, se você está hoje na presença de Deus, entenda a mesma coisa. Nesse momento agora, o que resta para você, você vê por fé. Tudo em nossa caminhada você vai receber por fé. A sua salvação é pela fé. Se você crê em Cristo, você recebe. Se você não crê, você não recebe. A graça, você é alcançada por ela mediante a fé. Pela fé nós oramos, pela fé nós louvamos a Deus, pela fé dizimamos, pela fé servimos, porque você não está vendo Deus, mas você faz isso por fé. Pela fé nós obedecemos, pela fé nós esperamos no Senhor. É pela fé. E a fé tem que ter obra. Se eu falo que creio em Deus e me falta tudo isso, eu tenho que rever meu conceito de fé. Aleluia. Fé está ligada a obras. Aleluia. É reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. João 16:33 vai me dizer, por que eu preciso de fé? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Pastor, eu estou vendo uma aflição, é um deserto emocional, é uma crise, é um caos. Meu irmão, está na crise, está na aflição, o Senhor está te dizendo, tem de bom ânimo.
O ter bom ânimo não é antes do problema e nem depois do problema, mas exatamente no olho do furacão, no tempo de crise, no tempo de aflição. Você não vai desesperar, você não vai ficar perdido. Tenha bom ânimo, tenha vontade de vencer, porque eu venci e você vai vencer em nome de Jesus. Mas é pela fé, meu irmão, é pela fé. Querido, deixa eu aqui abrir um parênteses que é muito importante. Eu fico vendo muitas pessoas quando chegam na igreja. Existem até pessoas que estão um tempo na igreja, mas ainda é menino, para você entender isso. Existem outras pessoas que são novas convertidas, a gente tem um pouquinho mais de paciência. Mas escute, tem pessoas que vêm para a presença de Deus e acham assim: cheguei na igreja, Jesus vai bater com uma varinha de condor na minha cabeça e tudo vai mudar. Você está enganado. Aí o cara vem um mês na igreja, as coisas ainda não aconteceram o que ele espera. Sabe o que acontece? Vem aquele sentimento de frustração. Eu estava na igreja, fui lá, tinha 2 cultos, eu pelo menos um, mas eu fui. Aí ele acha que a vida dele, ele semeou a vida inteira destruição, morte, desgraça, erro. Ele acha que no mês, pum, como um passo de mágica, as coisas vão acontecer. E não é bem assim. Se você não está satisfeito com a sua colheita, como sempre falamos aqui, você primeiro tem que mudar a sua semeadura. Você colheu a vida inteira uma coisa que você plantou. Agora eu quero colher uma coisa nova, muda a sua semente. E você planta, você tem que esperar crescer. É um tempo. Tem coisas que, semente que cresce rápido. Diz que o arroz é rapidinho, 3 meses, não sei. Existe outro tipo de semente que demora para crescer. Então, pessoas que não são bem orientadas, elas acham que somente estar um dia na igreja, uma vez por mês, não mudou. Aí você diz: sabe por que eu continuo a mesma coisa, pastor? Você tem que mudar de atitude, posicionamento, tem que aprender com Deus. Atitudes novas. Deus, escute isso. Quando fala de aflição, a pessoa: eu estou passando por isso. Olha para a palavra. Deus livrou Daniel e da cova. Pergunta: onde são os universitários? Não. Era uma aflição, não era? Naquela cova tinha o quê? Leões, famintos, ferozes. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha do fogo ardente? Mas havia fogo ardente. O que aconteceu? Deus permitiu Daniel ir na cova. Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego passar pela fornalha. Deus não permitiu de eles serem atingidos. Deus livrou Daniel da boca dos leões. Deus livrou o Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi da fornalha, mas do fogo ardente. Aí tem aquele corinho que é errado, a pessoa canta, acho que ele está certo. Sadraque, Mesaque, Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Quem não teve medo aonde, meu irmão? O cara é crente, meu irmão, não tem medo? Pega você e bota na fornalha se você vai ter medo. Ele livrou foi do fogo ardente, meu irmão. Então, meu irmão, é no tempo de aflição que Deus está dizendo: é nesse tempo, você pode ter certeza, você vai ter meu favor, vai ter minha segurança, a minha proteção. Eu vou ser com você, eu vou te proteger, eu vou te guardar. É você ter a companhia e o favor de Deus na sua vida, porque você está no mundo, e no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e você vai vencer. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quando você olha para Isaías 43, você vê isso claramente. Isaías 43, versículo 1, o Senhor lhe fala: não temas. Ele diz: porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, Ele está falando quando. Ele não está dizendo que você nunca vai passar. Ele está falando quando você passar. E essas águas de tentar te submergir, quando você passar pelo fogo, aleluia, e tentar te queimar, não vai te queimar, essa chama não vai arder, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É diferente, meu irmão.
Não significa que estamos isentos das adversidades, isentos das lutas, mas nesse tempo de luta, adversidade, Ele prepara você, Ele te guarda e está dizendo para você: eu sou o Senhor da sua vida, o Santo de Israel. Não temas, porque mesmo se você passar uma situação como essa, eu sou contigo. Ele está garantindo a nossa proteção, meu irmão. E para isso você tem que crer. Porque se você não crê, meu irmão, você se desespera. Se você não crê, você vai ser um crente afobado, afoito, querendo dar jeito para tudo e não sabendo como fazer nada. Aleluia. Quando você olha para 1 João capítulo 5, 4, ele fala: aonde está a nossa vitória? Ele fala que todos aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. E o que é que vence o mundo? Tem uma pergunta lá: a nossa fé. A nossa fé. Não é no homem, não é em coisa, mas em Deus. A nossa fé que faz você vencer. Na palavra, em obediência, sendo submisso a essa verdade, tendo humildade para reconhecer em todos os caminhos, eu vou vencer. Qual é talvez a fornalha da aflição? Qual é a cova que talvez você se encontre? Alguns é financeiro, familiar, emocional, não sei. Ele está falando que Ele passa com você, Ele está junto com você. Esse fogo não vai te queimar, não vai arder, essa água não vai te submergir, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Assim diz o Senhor. Ele garante a sua proteção. Aleluia, o seu favor está sobre nós. Hebreus 11, 6. Por isso que eu gosto dos judeus que falam sempre. Judeus tem uma frase que sempre diz: as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Eles entendem que a mão de Deus está sobre eles. Eles estão sendo altamente abençoados e favorecidos por Deus. Fala para o teu irmão: então, meu irmão, não temas. 365 vezes, segundo os estudiosos, diz que se encontra essa palavra na Bíblia. É como a cada manhã você acordar na segunda-feira, Deus fala para você: não temas. Na terça-feira você levanta e o Espírito Santo fala: não temas. Na quarta-feira você tem um problema para enfrentar, um gigante para derrubar, e fala: não temas, porque eu sou contigo. Na quinta-feira você vai lá, agora é o mar que está ali na tua frente, e fala: não temas, porque eu vou fazer esse mar se abrir. Na sexta você vê ali o circunciso filisteu, ele diz: eu vou jogar gigantes por terra. Não temas, porque eu sou contigo. A cada dia, a cada manhã, Ele tem uma palavra. Querido, ter fé é crer no caráter de Deus, é crer naquilo que Ele diz. Não é uma fé aleatória, mas a fé no Deus vivo, todo-poderoso, que me criou, que te criou, que tem um poder e domínio para todas as coisas. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 fala: aquilo que é revelado pertence ao homem, e aquilo que não é revelado pertence a Ele. Aquilo que é possível pertence a mim, e o impossível quem faz é Ele. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de posicionamento, de atitude. Parou para pensar nisso? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Porque cada um receberá segundo as suas obras, através da minha fé, da minha atitude, do meu posicionamento. Deus, Ele pode me recompensar. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador. É necessário, é necessidade. Eu preciso crer que Ele existe. Todo aquele que se aproxima, você se aproxima para pedir algo: Senhor, me ajuda, Senhor, apresentar alguma coisa. Todo aquele que se aproxima dele é necessário crer que Ele existe, que é recompensador daqueles que o buscam. Se você buscar de todo o teu coração, se você crer, se você está alinhado com a palavra e é uma promessa, você vai receber no nome de Jesus. Nós podemos dizer que temos fé somente naquilo que vivemos. Pastor, eu tenho fé em Deus. Você tem fé que Deus cura? Tenho fé. Mas você já exerceu cura através da sua fé? Nunca exerci. Sempre pode pular para o outro. Nada contra você no médico, irmão. Mas você orou crendo que Deus ia te curar? Então você não tem fé para cura.
Eu creio que Deus é provisão, mas na hora do aperto lá, você vai para onde? Corre para onde? É o quarto empréstimo lá como é que é? Da facilite. E vai pulando para a coisa que está apertada e quer, vai lá na agiota logo. Então você não tem fé que Deus é meu provedor. Você só tem fé naquilo que você vive, irmão. Certa vez um homem muito usado por Deus, avivalista, esse homem marcou a história. Estou falando de uma verdade aqui, tá? Tem livros dele. Já está na glória, o nome de Deus. Operou muitos milagres, ressurreição. A mulher dele, acho que ressuscitou 2 vezes, se não me engano. A mulher dele não aguentava lá, assim, deixa eu morrer em paz. Smith Wigglesworth. Em livros dele, você pega a literatura, leia. Estou falando a verdade. Muito usado, foi conhecido, um avivalista. Aí fizeram uma pergunta para ele assim: Carl, por que muitas pessoas, ele tem um ministério de cura e milagre, por que muitas pessoas também não são curadas? Ele falou: sabe por quê? Porque da mesma forma, muitas pessoas, ela para sobreviver, sustentar o corpo, ela come 3 vezes ao dia, não é isso? O cara, é verdade. Ela toma café, tem um jejum, o problema do jejum, a luta aqui, né, pastor? Café, tem pessoas que tomam café, o mais abusadinho come 5 vezes ao dia. Ação da geladeira e tudo. Manjar os pudim, pá. Olha para um lado, para o outro, 007, pá. A esposa não está vendo, caiu dentro. Escute, a gente alimenta o nosso corpo como muito bem e é necessário para ter saúde e força para vencer na vida e trabalhar. Ele falou: o povo se alimenta 3 vezes ao dia, mas eles alimentam o espírito com um sanduíche frio, às vezes 1 vez por semana. Como é que você quer ter fé para alguma coisa? Fé. Como é que você pode ter fé em Deus se você nem relaciona com Ele? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais a sua fé vai acender. Haverá cada vez mais esse combustível sendo gerado dentro de você. Quanto mais você lê sobre cura, mais crença você vai ter na cura divina. Quanto mais você lê sobre a provisão de Deus, você vai crer no Jeová Jireh, o meu Deus provedor. Quanto mais você meditar em Deus, na sua justiça, você vai declarar: Jeová, meu Tsequenu, o Senhor é a minha justiça. Mas se você não tem comunhão, como é que você pode crer no desconhecido? Mas quando você começa a olhar para Deus, meditar na palavra, se relacionar com Ele, você começa a conhecer o caráter dEle. E fé é crer no caráter de Deus, naquilo que Ele diz. E muitas das vezes naufragam, porque pensam que têm fé, mas por não ter um relacionamento com Deus, essa fé é fraca, ela não resiste. Por isso que é importante você ouvir e ouvir a palavra. Pastor, eu pensei que era pelo recadinho do WhatsApp que vai ter fé. Não é não, meu irmão. É na palavra de Deus. Como é que está seu relacionamento? Quanto você come desse pão por semana? Como é que a gente quer ver as coisas acontecer, meu irmão? Aleluia. Fala para o irmão: não circula a tua, não fique circulando em círculo. Não fique rodeando a tua promessa. O Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Até no tempo de crise, Deus fala aqui, fecha com essa palavra, em Abacuque 3, 17, 19, diz, aleluia. Abacuque, ele fala, mesmo que, vou falar aqui na outra versão, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que a Bíblia está falando? Olha, nada dando certo, está tudo ruim, eu não estou vendo nada, mas mesmo assim eu creio no meu Deus. Eu não estou vendo o fruto da vide, eu não estou vendo ali a azeitona na oliveira, eu não estou vendo nada no curral, nem o estábulo onde estão os bois, eu não estou vendo nada, ainda que tudo está dizendo não para mim, está falando é uma mentira, não, todavia eu me alegrarei, exultarei no meu Senhor. Isso é fé.
Aí ele diz: o Senhor soberano é a minha força. Aonde está a tua força, irmão? É no teu cartão de crédito? Você está na expectativa desse ano de alguém fazer algo por você? Essa expectativa tem que estar em Deus, meu irmão. Ele fala: Ele me faz os meus pés como do servo e me habilita a andar em lugares altos. Ele fala, mesmo passando para ele por isso, Deus é poderoso para virar meu cativeiro e me colocar em níveis maiores, lugares mais altos. Deus, Ele quer te exaltar. Deus, Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida e na minha vida. Mas isso só é possível se você crê naquilo que Ele diz. Se você for guiado por Ele. Se quiseres ouvir-lhes, comereis o melhor dessa terra. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando você chega lá em Hebreus capítulo 11, eu notei aqui, não está no telão, no versículo 33 e 34, a palavra do Senhor fala o seguinte: que através da fé, na galeria dos homens de fé, muitos alcançaram reinos, fecharam a boca de leões e apagaram a força do fogo. Sabe o que é isso? A Bíblia não fala que apagou o fogo, mas a força do fogo. No tempo da aflição, você passou, esse fogo não vai te sucumbir. Esse fogo não vai ter poder para te destruir, porque Ele está com você, porque você está na direção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.